Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário inédito e feito em casa. Já pensou visitar 27 países e compartilhar essa experiência em todos os continentes em um livro? E se essas vivências fossem registradas em diário? Melhor ainda, né? É nesse contexto que o viajante desbravador de si, o escritor gaúcho Samuel de Areta, está lançando o livro Entre Paixões, Egoísmo e Idealismos, Diário de uma Volta ao Mundo. Ele conversou com a jornalista Soraya Santos e fala dos dilemas afetivos, profissionais e existenciais dessa obra. Olá, Mônica, é isso mesmo. E a gente já inicia esse bate-papo com o Samuel de Areta, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o seu novo livro, né? Não sei se é o primeiro, a gente vai já descobrir nesse bate-papo com ele, mas a obra é Entre Paixões, Egoísmo e Idealismos, Diário de uma Volta ao Mundo. Obrigada por aceitar o nosso convite, Samuel. Eu que agradeço, muito grato e muito feliz de estar aqui na TV Ceará. Obrigada. Samuel, e conta pra gente, né, sobre o teu livro, né, Volta ao Mundo, Diário de uma Volta ao Mundo, a partir das tuas experiências de viagem, como é que foi nessa construção? Enfim, eu já tinha planos de escrever um livro há algum tempo, eu já tinha uma vida não muito convencional, então eu tinha um diário também que eu escrevia sobre a vida, sobre dilemas, coisas íntimas, escrevia pensamentos, isso sempre estimulado por muitas viagens que eu acabei fazendo e minha vida acabou me dando o privilégio de poder fazer. E aí eu tinha muitos amigos que sempre diziam: Samuel, você tem que publicar um livro sobre isso, tem muito tema interessante, tem muitas coisas que você poderia agregar na vida dos outros. E boa parte dele eu escrevi no Ceará, inclusive, do meu diário, né? Desse livro, enfim, eu decidi literalmente por ele no final da viagem, quando eu estava já quase entrando no Brasil, um pouco antes de começar a pandemia. E então foi um desejo antigo, ou seja, casou essa experiência, essa viagem que eu fiz de 6 meses viajando pelo mundo, que eu passei em 4 continentes, e aí também tem uma parte do Ceará, uma parte também escrita no Ceará, e sem contar que grande parte do livro eu escrevi no Ceará, né? Não sobre o Ceará, mas estando no Ceará, em Fortaleza, aproveitando o clima muito bom, esse clima depois de período de chuvas. Então, essa vamos dizer assim, uma grande contribuição que o clima me deu para sair essa obra e para eu colocar no papel tudo que eu tinha na cabeça e repassar tudo que eu tinha no diário e contar todas as experiências, as reflexões e, enfim, sair essa obra que eu estou muito feliz de anunciar a todo mundo aqui do Papo Literário. Bacana. E aí, quais países, por exemplo, né? Você falou que passou por 4 continentes, mas assim, quais são os países que as pessoas vão poder encontrar aí no teu livro? O que é que especificamente você escrevessas sobre essas cidades que você passou? Sim, enfim, eu quero deixar bem claro, eu deixo claro no livro que eu não faço uma descrição de países, porque eu acho muito... Cada país tem uma complexidade, sim, né? Ou seja... Então, mais ou menos, o meu livro ele é reflexões que cada país e cada região do planeta me instigaram. Então, por exemplo, o Oriente Médio me instigou muitas reflexões sobre questões de gênero. Na Índia, muito sobre desigualdade social. Na América Latina, sobre a violência, sobre a desigualdade também. Sobre a submissão cultural, isso passando na comunidade andina, aqui dos países latino-americanos, eu tive muitas reflexões sobre isso, e muitas coisas da minha vida íntima também, que eu coloco, ou seja, porque eu praticamente fiz essa viagem com o objetivo de superar um momento difícil da minha vida, um momento onde eu estava emocionalmente o meu pior cenário da minha vida, dos meus 33 anos de vida, e os países, enfim, foram o Brasil, Inglaterra, onde já estava na minha rota de trabalho e turismo, o Ceará, que sempre é uma rota minha consolidada desde que eu morei no Ceará há 5 anos atrás. Também depois Suécia, tem Portugal, Espanha, Itália, Turquia, Israel, Palestina, Emirados Árabes, Índia, Singapura e Malásia fechando na Ásia. Depois eu tenho Estados Unidos, México, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Argentina e Paraguai. E aí eu entrei no Brasil, onde eu fecho
os 29 capítulos do livro e falo sobre, enfim, sobre a minha travessia. Passei, que eu refleti, alguns deles eu já tinha passado outras vezes, assim como o México, muitos países que eu já estive, não entraram, até porque eu uso como pano de fundo os países para colocar no livro temáticas que eu acredito que são muito interessantes e muito úteis para a gente refletir, para a gente melhorar, como ser humano e como sociedade em geral. O próprio diário, né, ele acaba sendo um pouco terapêutico, né? As pessoas recomendam, até independente da idade, porque às vezes a gente diz assim, diário é coisa de adolescente, mas eu acho que o próprio diário, por si só, ele já ajuda a gente a estimular a escrita, né, a você fazer uma reflexão mesmo de quem você era, de quem você é, e aí você acaba misturando tudo isso, mais nessas suas experiências de viagem, pelo que você viveu e continua vivendo, né? Isso, exatamente. Tanto que eu continuo escrevendo diário, e o diário, eu comprei ele, eu já tive diário na infância, e eu acho que é um exercício consigo mesmo, que todo mundo deveria ter, a arte, a música, eu acho que toda expressão artística, ela tira de coisas de dentro, que às vezes a gente não tem outros meios de externalizar. E o diário, eu usei muito ele como meio de treinar línguas, porque quando eu voltei para o Ceará, de uma viagem que eu fiz para a Ásia, em 2017, eu parei na Itália e eu comprei um diário porque eu tinha muita coisa que eu queria escrever. E aí tanto que as primeiras páginas dele foram todas no Ceará, todas em Fortaleza ou na costa cearense. E eu usei ele muito como um meio de manter minhas línguas, como eu ficava muito às vezes sem oportunidade de me expressar, de escrever em italiano, em espanhol, em inglês, em francês, e aí eu usava ele como um meio de melhorar, de manter meu nível de escrita e até como um rascunho inclusive da minha vida, colocando minhas imaturidades, colocando minhas questões íntimas, colocando questões que eu achava fundamental para mim ter registrado. Por isso eu acho um exercício muito bom para todo mundo. E a partir dele, eu viajando, eu já tinha a ideia que eu poderia publicar um livro, então eu fiquei muito mais atento ao que eu escrevia, eu fiquei muito mais... ou seja, eu já comecei no final da viagem escrever já de uma forma que eu sabia que poderia entrar numa obra. Bacana. E aí, como é que foi a construção do título, né? Você fala Entre Paixões, Egoísmo e Idealismos. O Diário de uma Volta ao Mundo a gente já entendeu, né? Mas e aí, tudo isso antes? Então, esse título, inclusive, muitas pessoas que eu conversei, eles acharam muito longo, porque normalmente títulos longos não eram muito recomendados, muitos me falaram sobre isso. E eu também mudei ele várias vezes. Até que eu cheguei a esse, não tinha mais como reduzir. Porque eu acho que é o que mais define essa fase, essa viagem que eu fiz de 6 meses. E não só isso, mas também a minha vida. E não só a minha. Eu acho que todo mundo vive de paixões, ou seja, é o que vem de dentro. Vive de egoísmos, ou seja, desejos e necessidades nossas, né? Ou seja, todo mundo tem... Não existe... Acho que a pessoa mais altruísta do mundo, ela ainda assim tem os seus egoísmos. E idealismos, porque também tem. Todo mundo tem seus idealismos. Eu acho que nem a pessoa mais reacionária, nem a pessoa mais revolucionária do mundo, todo mundo acha que tem coisa para mudar. Do mais revolucionário ao mais reacionário. O que muda é a velocidade e matérias específicas. Eu acho que não existe nenhum cidadão no mundo que acha que está tudo ok, que não tem nada para mudar em si e no mundo. Então, idealismos é isso. Idealismos é, dentro das minhas ingenuidades, um mundo que eu pinto como ideal nessa fase da vida. Eu acho que, inclusive, a gente vai mudando os ideais e vai mudando a forma de ver o mundo, assim como vai mudando a forma de olhar para nós mesmos. Então, eu não consegui achar outro nome, outro título mais completo que esse. Ou seja, que mistura as coisas de dentro, os egoísmos e os idealismos. Bacana. Samuel, como adquirir o teu livro? Onde é que as pessoas encontram? Ele já está disponível para venda? Então, o e-book ele já está disponível no site da Amazon. Ele já está disponível desde o dia 29 do mês passado. E agora já está disponível, que daí é no Livra Shop, ou seja, é na loja virtual da minha editora, que é a editora Livra, que é uma editora, a princípio eu sou o primeiro autor homem, porque ela é uma sociedade de mulheres
é uma editora feminista que lida basicamente com temas ligados ao feminismo, à questão de gênero. E eu fiquei muito lisonjeado de ter meu livro aceito nessa editora, porque eu acho que essa temática é uma temática importante para todo mundo, ou seja, a sociedade só tem a ganhar com essa questão de gênero sendo discutida e sendo por homens e por mulheres, então, obviamente. Se redescobrir, né? Exatamente, construções e desconstruções que temos que fazer. Então a editora entendeu isso. E aí, por isso, eu estou, vamos dizer assim, numa editora feminista, mas eu lido muito com essa temática dentro de uma lógica masculina, ou seja, da minha vida. Só para, então, finalizar, no LibraShop, que vocês podem acessar pelo meu Instagram. O meu Instagram é giareta2ts.samuel, ou também no meu Facebook, que é Samuel Giareta, com G de gato e dois T's. Ali tem o link tanto da Amazon, do meu livro, quanto o livro da LibraShop, para adquirir o filme. Ok, Samuel, obrigada mais uma vez pela sua participação no Papo Literário. Muito obrigado a todos os telespectadores da TV Ceará e também a você. Após o intervalo, tem um novo livro do casal de youtubers Manu Digílio e Gabriel Dearo e também um clipoema inspirado no mês da consciência negra. A gente volta já. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.